Feito. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. O objetivo aqui de hoje é tratar de dois assuntos com vocês, tá? Primeiro, Fibonacci, né? Que para mim é o indicador mais valioso aí para o day trade, tá? Principalmente no mini índice, tá? Não dá para viver sem Fibo quando a gente fala de day trade no mini índice, tá bom? E aí a gente vai ver as retrações e as projeções, tá? E como é que eu utilizo aqui. E depois eu queria bater um papinho com vocês sobre o contexto, né? Para preparar aí para a semana, que mais uma vez não será uma semana fácil, né? Muito blá 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 político, né? Muita coisa saindo, muita especulação. Agora começou essas lives de urna e tudo mais, então vai ser uma semaninha bem volátil, tá? Mas mesmo a semana sendo volátil, né, o contexto acaba ajudando a gente a tomar algumas decisões, tá bom? Então vamos lá, pessoal, conceitozinho de Fibo aí rapidinho, né? Então todo mundo sabe que é uma sequência numérica aí, né, feita pelo matemático Leonardo Pisa, né? Mais conhecido como Fibonacci, né? E aí a gente tem aquela nossa famosa sequência, né? 0, 1, 2, 3, 5, 8, se eu não me engano, 13, 21, decorei até aqui, tá? E aí, como é que você faz para continuar, né, achando os números, né? Nada mais é do que o somatório de um com o outro aqui, né? Então, 21 mais 13 vai dar quanto? 34, né? Aí você pega 34 mais 21 vai dar quanto? 55. E aí você vai achando a sequência de Fibonacci, tá? O interessante, galera, é que depois, tá? Quando você começa, né, a colocar o coeficiente de um número com o seu antecessor, você sempre vai ter a proximidade de achar esse valor aqui, tá? 1,618. Não é à toa, né, que ele sempre está nas nossas retrações de Fibo e nas nossas projeções de Fibo, tá? Então guardem esse número, 61,8, tá bom? E aí a gente acaba utilizando, né, na análise técnica justamente para tentar encontrar possíveis alvos, tá? E possíveis pontos de pullback, tá bom? Então eu queria primeiro falar com vocês em relação aos pullbacks, tá? Em relação às retrações, tá? Como eu utilizo, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem aqui uma alta, né? O índice vai caminhando aqui para uma alta, né? Pá, 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 né? E aí a gente identifica um topo, né? Então ele faz aqui o primeiro candle negativo e a gente identifica um fundo e o topo, né? E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, é o seguinte: até onde esse pullback pode chegar, tá? Se eu estou numa tendência de alta, né, ou se eu fiz um pullback muito acentuado depois de uma tendência de baixa e eu quero comprar, tá? Eu preciso ter noção de onde o preço pode chegar nesse pullback, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão traçar a Fibo, a retração de Fibo, então pegando do fundo, indo até o topo, né? Então o fundo aqui seria 0% e o topo aqui seria 100%, tá? Entre esses dois aqui, né, a gente tem inúmeras retrações, tá? Agora, para o índice, o que mais funciona é 31,2, 50% e 61,8%, tá? Então, quando vocês traçarem a retração, vocês vão ter aqui os três níveis que interessa para gente, tá?
31,2, 50% e 61,8, tá? Então, o preço, ele pode voltar nessas 3 regiões, né, e fazer um pullback, ou continuar a sua queda, tá? Mas é mais provável que nessas regiões a gente tenha alguma defesa, tá? Então isso é que é importante ter na cabeça. Nessas regiões, são regiões de prováveis defesas de quem está comprado no índice, tá? E aí, pessoal, ele pode vir então até o 61, ele pode vir até a região de 50 ou ele pode vir até a região de 31, tá? Aí vocês vão me perguntar: "Pô, Roy, tá bom, legal. Ele veio até aqui, e aí o que que a gente faz? A gente compra logo que ele toca, né, ou espera algum padrão?", tá? Depende, tá, pessoal? Depende da estratégia que vocês usam, né? A gente tem no nosso modelo operacional a estratégia do choque, mas aí tem que ter alguma confluência ou algum padrão que esteja sendo formado nessas regiões, tá? Então vamos dizer que ele tenha tocado na região de 31%, né? E aqui nessa região ele tenha feito um PFR, tá? Ou seja, ele tentou furar essa região de 38, entrou defesa dos comprados e aí ele fez um candle positivo, tá? O que que a gente tem de probabilidade aqui? Ou seja, se ele rompe essa máxima, é muito provável que ele vá para cima, tá? Então, um dos nossos padrões é justamente o PFR, que a gente operaria caso ele rompa esse candle, tá? Ou se ele chega aqui na região de 31, né? E nessa região a gente tem o quê? A gente tem confluência, tá? De, por exemplo, aqui passa uma média. Aqui a gente também tem o que? Um candle gatilho, né? Então você tem confluência de 3 indicadores importantes, tá? Nesse caso, como a gente está a favor da tendência, a gente pode fazer a estratégia do choque, tá? Então, pessoal, depende da estratégia que a gente vai utilizar, tá? Mas são regiões de altíssima importância, principalmente se você está a favor da tendência. Agora, o que eu queria que vocês observassem, tá? E colocassem isso no modelo operacional de vocês, tá? Quando ele bate, tá, na região de 61, a probabilidade maior é dele romper o topo e continuar o caminho dele ou formar um pivô de alta, caso seja uma reversão da tendência, tá? Então frisem isso. Se bate na região de 61,8, o mais provável é que ele passe do topo anterior, tá bom? Se ele vem e bate na região de 50, o mais provável é que ele teste, tá, a região anterior e não passe, tá? Por isso que às vezes, né, quem opera pivô, achando que ele rompeu e ele vai embora, se dá mal. Por quê? Porque veio na retração de 50 e a probabilidade maior é que ele não ultrapasse o topo anterior,
tá? Então, se você tomou uma posição aqui, o mais correto seria o quê? Você fechar a tua operação até o topo anterior, tá? E quando ele vem até a região de 31, o mais provável é que ele venha testar o 61 e não passe dele, tá? Ou seja, ele pode lateralizar aqui, depois ele pode até ir embora, ou ele pode simplesmente voltar para testar a retração de 31, tá? Então, coloquem isso na cabeça, pessoal. Se vocês operam um índice e tomaram alguma posição numa dessas retrações, não tentem levar adiante desses pontos, a não ser que ele tenha feito pullback somente até a retração de 61,8, tá? Então, isso que eu queria que vocês colocassem na cabeça, tá bom? Acontece também, pessoal, quando você tem, tá na ponta contrária, né? Então vamos lá, você está aqui, né, com uma pernada de baixa, ele vai, faz uma pernada de alta, para por aqui e ele vai e faz outro candle, tá? Então você vai fazer o quê? Traçar a retração daqui a aqui e a mesma coisa, você vai ter os 3 níveis, tá? Então, veio até o nível de 61,8, a probabilidade maior é que ele ultrapasse o fundo, né? Veio até 50, a probabilidade maior é que ele venha testar somente o fundo, tá? E aí, um exercício legal para vocês é vocês começarem a analisar essas formações de topo duplo e fundo duplo, tá? Vocês vão ver que a maioria das vezes ele chegou somente até a retração de 50, tá? Por isso que você tem a probabilidade de formar aqui, nesse caso, o fundo duplo, tá? E se ele veio até a retração de 31, até a retração de 61,8, tá bom? Então é assim que eu utilizo as retrações, tá? E agora eu quero vir aqui para o Profit para vocês verem o que eu errei, né? Seria legal vocês darem uma olhada aqui, deixa eu botar aqui certinho. Alguma dúvida, pessoal? Façam as perguntas aí, tá? É só tirar do mudo e perguntar, tá? Fiquem à vontade. Ou mandem o chat, tá? Por enquanto, fantástico, professor. Está dando para entender direitinho. Então, legal. Então, vamos lá. Olha só qual foi o meu erro, tá? E eu queria que vocês frisassem isso também, tá? Na sexta-feira, ele abriu nesse gap, tá? Né? E o que aconteceu? Ele acabou formando esse topo, tá? Num primeiro momento aqui, olha só o que a gente fez na sala, né? A gente formou essa retração e olha até onde ele veio, né? Veio aonde? Na retração de 61. Quando eu falei para vocês, quando vem na retração de 61, qual é a probabilidade maior? Romper, né? E olha o que ele fez. Tá? Então, ele fez um baita PFR, fez o que? Rompeu o topo anterior. Aonde ele veio? Até a retração de 61. Tá? Então, essa é a probabilidade maior. Tá? Por que a gente não tomou essa posição na sala? Por conta do risco. Tá? Olha o tamanho do risco, né? Ou seja, 770 pontos. Tá? É um risco muito alto, principalmente porque eu estou no desafio dos R$ 1.000. Tá? Eu não tenho como tomar posição no risco desse tamanho. Tá? Beleza. Foi até lá. O que ele fez? Um novo topo.
tá? E aí, pessoal, qual foi o meu erro, tá? Se vocês têm, né, uma pernada, tá, desse tamanho aqui, né, ou seja, a gente foi, traçou essa retração, tá? O pivô tá aqui embaixo, né? E aí, o que que a gente deveria ter feito? Simplesmente puxar desse topo para esse topo, tá? Ou seja, a pernada do movimento do dia vem aqui de baixo, tá? É como se a gente tivesse um candle desse tamanho aqui, tá? Então, pessoal, o meu erro foi o quê? De ter traçado a fibo simplesmente desse ponto, tá? Essa pernada aqui, esse tipo de pernada no mini índice simplesmente não existe, tá? Até porque seria o quê? 1, 2, 3, né? Ou seja, quando você está numa tendência de alta, você tem que traçar a pernada de toda a tendência, tá? O fio ele tem que pegar desde o início dela, ou pelo menos da terceira pernada, que foi o quê? A formadora do pivô, tá? Quando a gente fez isso aqui, né? Olha esse candle, tá? Simplesmente eu fiz um choque na retração de 38, né? E aí o que que aconteceu? Fui estopado no meu limite financeiro. Quando eu faço choque, normalmente, tá, o meu stop é no financeiro, porque eu não posso estopar acima dos R$ 55 no desafio, tá? Agora, presta atenção se eu tivesse feito a retração corretamente, tá? Olha a diferença, tá? Olha onde foi o candle. E aí eu fiz novamente, tá, a operação do choque nesse ponto aqui. E super bem sucedido, tá? Então eu queria mostrar para vocês o erro que eu acabei cometendo na hora de traçar uma retração, tá? E eu entendo muita gente que tem dúvida, né? Porque realmente às vezes você gera às vezes gera dúvida, né? Poxa, da onde eu vou traçar, né? Qual seria o fundo ideal? Então, vai uma dica aqui, pessoal. Se vocês têm dúvida do fundo ideal, sempre pega o fundo mais baixo, tá? Por quê? Porque se vocês não tomarem uma posição, porque ele acabou não indo até a retração que você queria, beleza, você perdeu a operação, mas não perdeu dinheiro, né? O problema é quando você tem a pernada mais curta, que você acaba errando a retração, você vai e entra na posição, essa não era a retração da pernada e você acaba perdendo dinheiro, tá? Então é muito melhor você perder a operação do que perder a grana. Entenderam aqui, pessoal? Ficou claro? Sim. Tá? Ué, só fazer Opa. um adendo aí, que no 38, na hora, eu também tomei posição, achando no 38, só que tinha uma média no 15 de 21. Eu achei que fosse segurar também. Mas E aí o que que aconteceu? Você está dizendo aqui, né? Deixa eu voltar com os indicadores aqui, que a gente vai ver o que você está falando. A média de 9. 9, quer dizer, ela tava Então, aí, e tava o 38 ah aí lá. também, né? Só que aí, cara, o que você tem que ter na cabeça é o seguinte, tá? A média de 9 no 15 minutos, a É gente fraca, né? não deve usar para as confluências, tá? No 120, no diário e no semanal, beleza, você está totalmente habilitado, tá? Agora, a média de 9, cara, eu não uso para confluência, tá? Então, a gente tinha aqui 38, mas tinha VWAP antes aqui na 50, né? Ou seja, essa movimentação toda, né?
a gente não imaginava que fosse acontecer, tá? De qualquer maneira, por que que ela fez? Porque ela quis ir até a retração de 38. Simples Correto? assim, tá? Olha só onde veio, né? Tá? Então, nessa hora aqui, né, você tinha o quê? O candle gatilho, mais a retração de 38, mas a média de 21 aqui ainda protegendo a operação, tá? Ou seja, você tinha 3 fatores aqui, né? Aí vocês podem perguntar o seguinte: pô, Roy, mas ele furou 3, né? Não era perigoso? Cara, nesse tipo de situação, tá? O mais provável é que ele venha buscar a liquidez aqui para continuar alta, tá? O que gerou esse candle aqui, né, foi o quê? Blá, blá, blá político, né? No final do dia, olha só essa queda aqui. O que que originou essa queda no final do dia? Petrobras, né? Petrobras caiu 5,5 por conta lá da história do dividendos, né? Tudo bem, a gente não opera notícia, mas esse movimento aqui não era o mais provável, né? Aí, olha só o que aconteceu, ele veio na retração de 38, passou pela de 61, mas não passou do topo, né? Tá? Então é muito difícil quando você tem, né, a vinda do preço até a retração de 50 ou a do 38, ele ultrapassar o topo, tá? Muito difícil mesmo, tá? O mais provável é na 61. Aí você vai dizer: pô, Roy, mas ele passou da 61. Tá bom, existe uma probabilidade dele ir, não é a maior, mas é uma probabilidade, né? Tá? Aí vamos lá, o que que a gente poderia ter feito aqui, tá? A gente poderia ter traçado essa retração aqui, né? Identificamos aqui o fundo, né? Poderíamos ter traçado essa retração. Reparem aqui aonde o preço briga. Olha isso aqui, ó. Não ultrapassou de primeira, retração de 61, brigou nela. Depois veio candle gatilho, onde ele veio na retração de 50, né? Depois veio até lá e foi embora, né? Então é claro que esses movimentos aqui não tem como trabalhar, né? Mas vejam só que as retrações são fortíssimas, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha tomado uma posição aqui nesse candle, tá? Não pegou o teu último alvo, mas ele está voltando, você poderia, de repente, entrar novamente ou fazer uma defesa na retração de 50. Aí veja só, confluência com a VWAP, a média de 9 que não é tão potente, mas são 3 confluências aqui, né? Confluência de 3 variáveis, tá? Então, galera, as retrações elas são importantíssimas, tá? Para você poder tomar decisões, né? Vamos ver se mais para trás aqui a gente teve algum exemplo, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos dizer que a gente tenha traçado a retração desse movimento todo, tá? Olha onde brigou aqui na retração de 38, tá vendo? Olha isso aqui, tá? Olha a retração de 50 aqui, ó. Olha a briga. Aí fez uma mamãe grávida, mas não deu a venda, né? Retração de 61 fez uma mamãe grávida, deu a venda pela nossa estratégia, né? Até teria saído bastante aqui, porque 400 pontos, mas você estava na cara de um canal de alta, né? Vai tomar a posição aqui na cara do canal? O mais provável é que não vá, tá? Olha aqui, ó, fez o pullback aonde? Na retração de 61, mamãe grávida de novo. Só que você tinha o que aqui? A order block, né? Você estaria habilitado para levar até o order block. Você vê que ele entrou e, né, não ultrapassou e foi embora, tá? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês de retração
em relação a FIBO, é isso, tá? Mas o mais importante, deixa eu voltar aqui com o Word, é vocês, tá, colocarem na cabeça essas probabilidades. Veio até a 31, não tentem levar acima da 61, tá? O preço fez pullback até a 50, não tentem levar acima do topo ou do fundo anterior, tá? Fez até a 61, beleza, faz parcial até o topo, tá? E aí o restante, caso você tenha alvo para cima, beleza, pode levar, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Ficou claro a retração? Ficou, Roy, bem explicado. Então, beleza. Vamos para projeção, então, tá? Deixa eu ver se eu consigo outra página aqui. Deixa eu levar para baixo isso aqui, só para não apagar, e aí a gente vai falar da projeção, tá? Então, pessoal, a mesma coisa é quando você tem a retração, né, para ver um pullback, né, você também tem esses índices do Fibonacci para você tentar avaliar possíveis alvos, tá? Por que que é importante isso, né? Vamos dizer que você tenha ou entrado numa operação a favor da tendência ou porque deu alguma figura gráfica, deu um topo duplo, pô, você vai traçar os alvos, até onde eu vou levar? Até onde o preço pode ir, né? Você tem que ter essa referência para você poder fazer ou resultados parciais ou até terminar a sua posição, tá? Então, o que a gente usa, né, quando vai colocar uma projeção, tá? A gente costuma ter 4 alvos, né? A gente vai no 61,8, no 100%, no 161,8 e no 200%, tá? Então, quando é importante vocês traçarem as projeções, pessoal? Quando fizer topo ou fundo duplo, é importantíssimo. O índice respeita demais esses alvos de fundo duplo e topo duplo, tá? Até onde, Roy? Até o 100%. Pode ir adiante? Claro que pode, mas a probabilidade maior é ele só ir até o alvo de 100%, que é o quê? Justamente o tamanho do topo duplo ou do fundo duplo projetado para cima ou para baixo, tá? Pivôs, galera. Quando fizer um pivô de alta ou de baixa, tem que traçar os alvos. Não tem como conviver sem os alvos quando formam um pivô, tá? A probabilidade maior é ir até quando? Ir também até 100%, que é o segundo alvo do pivô, tá? Claro que ele pode ir até o 161 ou até o 200%, mas a probabilidade maior é até o 100%, tá? Oco e Ocoi, tá? Outra figura que é muito frequente no índice, tem que traçar os alvos, não tem como você conviver sem os alvos de Oco ou Ocoi, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui na prática, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Pá, 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 pá. Ó, aqui foi um pivô de baixa, né? Olha só. Ah, outra coisa. Quando identificar pivô, tá? Eu acho importante a gente passar aqui rapidinho, né? Então vamos lá. Se você tem a pernada de alta
né? Aí ele vem e faz um topo abaixo do topo prévio, tem grande chance o quê? De romper o fundo, tá? Então, esse rompimento desse fundo aqui, ele aciona um pivô de baixa, tá? Justamente o que a gente teve aqui, ó, topos e fundos ascendentes, ele fez uma queda, fez um topo e aconteceu o que? Acionou o pivô. Então, a cabeça do pivô está onde? Está aqui, né? Como é que eu vou traçar o alvo? Eu vou pegar a projeção de Fibonacci do topo até o fundo e largar, certo? E aí, pessoal, olha, eu vou tirar aqui só para não atrapalhar a retração, tá? Olha o padrão que ele fez, tá? No primeiro alvo. Ah, Roy, é contra a tendência. E aí, pessoal, quem é aluno já, o que que a gente usa para poder fazer essa entrada aqui? Alguém pode me dizer? Olhar IDP, IDP e Divergência. divergência, isso, né? Então a gente não toma posição se a gente não tem uma divergência clara, nesse caso aqui, de alta, né? Então, pessoal, se você não está posicionado para realizar aqui, tá? Resta a gente aqui fazer o quê? Uma operação contra a tendência, tá? Ah, Roy, mas é contra a tendência, tá bom, mas é a favor da tendência nos outros tempos gráficos maiores. Então, a gente está habilitado a fazer essa operação, tá? Então, a gente vai ver se tem divergência, está longe da média, longe da VWAP, né, pessoal? Então, aqui, a gente, caso tenha uma divergência, vai levar até onde? Até a média, né? Tá? Mas a gente tem o quê como aliado? A projeção, né, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer? Vai projetar esse PFR com o quê? Com o FIBO, certo? Tamanho do PFR para cima. Caralho, é mágica, né? Olha onde foi. Cravou o alvo de 100%. Então, se a gente sabe que a probabilidade maior, né, em relação às projeções, é ele no alvo de 100%, eu não vou levar acima disso, certo? Olha só também o que a gente teria feito para validar esse alvo do pivô. Aqui deu uma mamãe grávida, certo? Vamos traçar o alvo dela? Então você tem aqui, né, alvo do pivô, mas o terceiro alvo da mamãe grávida, pessoal, tá? Para isso serve FIBO, para você ver se tem confluência de alvos. Vamos matar a curiosidade, ver se teve divergência aqui? Cadê o gráfico da divergência? Acho que eu consigo ver aqui, né? Ó, MACD, 5 minutos. Não preciso falar nada, né? Ou preciso? Olha isso aqui. então, linda. Olha isso aqui. A gente teria feito ou não essa operação, né? Então, uma baita divergência, certo? Nos alvos de, vamos voltar lá, no primeiro alvo do pivô e no terceiro alvo dessa mamãe grávida, certo? Então, a gente teria tomado posição aqui, utilizado FIBO nesse PFR, certamente a gente teria realizado a maior parte aqui no 61, né? Que estava o quê?
muito próximo da média de 9, né? A gente não teria levado até o 100%, certo? Então, galera, vejam a importância do Fibonacci, tanto para vocês traçarem alvos, como para vocês traçarem as retrações. E aí eu faço uma pergunta: tem como você ficar operando do celular, cara? Porra, é impossível, né? O mini índice é isso aqui, é alvo, alvo, retração, alvo, retração, alvo, retração. E aí vê se tem as confluências, vê se tem a divergência, tá? Vê se tem um IDP, né? Dúvidas, galera? Ficou claro? Vamos ver aqui outras projeções mais para trás, tá? A gente traçou aqui num pivô de baixa, vamos ver aqui no pivô de alta. Olha aqui, ó, fundo, topo, fundo, certo? Cabeça do pivô. Porra, é mágica isso? Olha onde o preço parou. É mágica? Tá, pessoal? Não é. É que todo mundo utiliza Fibonacci aqui no índice, tá? Olha aqui também aonde ele veio brigar. Olha isso aqui. Então, ó, retração de 61, retração não, projeção de 61, primeiro alvo do pivô, segundo alvo do pivô, tá? Então, galera, tem que trabalhar as projeções, não tem como conviver no mini índice sem Fibonacci, tá? Vamos ver se a gente teve alguma coisa a mais lá para trás. Ó o que eu falo para vocês, isso daqui é um topo duplo, né? Traçaria daqui até o W. Olha aonde ele parou. Confluência do quê? Canal junto com terceiro alvo do topo duplo. Mas olha aqui como ele brigou. Agora, isso daqui foi notícia, né, galera? Todo mundo lembra aí a notícia que saiu aqui também no final desse dia, né? Ah, vamos traçar mais para cá alguns alvos. Esse trap aqui, por exemplo, se a gente tivesse feito, traçaria o alvo. Ué, não pegou? Olha onde ele foi, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Você vai ficar rezando para ir até o terceiro e o quarto alvo, acabou pegando todos eles, né? Mas olha só, bateu aqui e olha a queda que teve. Então é muito melhor você realizar e esperar um outro padrão, porque é um possível pullback, né? E tomar a posição de novo. Vamos ver até onde ele fez o pullback? Vamos lá. Retração, né? Aqui. Olha aqui, pessoal. É ou não é uma baita mamãe grávida para você tomar posição? Aí eu pergunto, ultrapassou o 100%? Ele veio até a retração de 50 e parou aonde? No 100%, certo? Depois ele voltou de novo, retração de 61 e varou ele, né? É difícil isso, galera. Tá? Agora, tem que ter a paciência, né? Tem que ter a paciência de chegar até o ponto que você predeterminou, né? Se não tiver paciência, ferrou. Olha isso aqui, ó. Vamos ver aqui essa retração. Caraca, é mágica isso. Olha esta porra. Aliás, isso daqui eu fiz, né?
Isso aqui eu fiz. Confluência, retração de 38, candle gatilho do 15 minutos, fundo de canal. Olha isso aqui, galera. Ah, Roy, é muito arriscado o choque. Tá bom, espera fazer o padrão. Fez o padrão, você vai olhar a divergência, nesse caso aqui, positiva, né? Que é o que mais dá em pullback, e vai o que? Tomar a posição. Certo? Então, olha aí a retração novamente. Vamos ver mais para trás. Lá. Ó. Nesse caso aqui, a gente traçaria que retração dessa pernada. Olha onde veio, pessoal. Retração de 50. Olha aqui de novo, na retração de 50. Tá? Então, outra coisa que vocês têm que reparar é, não passa de primeira, né? Agora, na segunda, a gente já não faz mais nada, certo? Vamos ver aqui, ó, pivô de baixa, topo, fundo, topo, cabeça do pivô e foi, né? Vamos ver aonde ele parou. Oh, primeiro alvo, né? Olha isso. Primeiro alvo. Aí, obviamente, a gente esperaria, né, um padrão para tomar a posição, tá? Então, pessoal, vejam a importância no dia a dia de saber traçar retração e projeção. Vamos ver mais aqui algum exemplo, ó. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui mais fácil. Ó, aqui, ó. Topo, fundo, topo, pivô. Nesse caso aqui, eu acho que nem chegou, né? Ó, nem chegou. Quase chegou aqui no final do dia, tá? Tomaríamos posição? Não. Bem provável que não. A gente trabalharia short, né? Vamos ver outro caso. Ó, mamãe grávida. Nesse caso aqui, projetaríamos ela. E aí, ó, onde foi? No quarto alvo. Mas olha aqui, ó, como ficou brigando aqui no segundo alvo, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aqui em relação à retração e projeção. Alguém tem alguma dúvida, galera? Ficou claro, tá? Não é fácil, tá? Vocês veem que até eu, às vezes, cometo erro, né? E aí ele foi realmente um erro que a maioria comete, que é você tentar identificar qual é o topo e qual é o fundo, né? Às vezes você realmente não consegue, tá? Mas é de suma importância você tentar, de alguma maneira, fazer isso, né? Olha só, essa projeção aqui, ó. Ah, foi a que a gente viu que não foi, né? Tá. Alguma dúvida, galera? Ficou dúvida? Ou ficou claro? Ficou claro, pai. Foi bem uma revisão muito boa aqui para mim. Para o restante do pessoal aí, conseguiram acompanhar? Top, Tranquilo. mano. Tranquilo. Sim, sim. Beleza.